Bem-vindos, turma, à disciplina Educação e Direitos Humanos. Esta é a nossa aula de abertura. Eu sou a professora Rebeca do Nascimento Coelho, sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Educação à Distância pela Universidade Estadual do Ceará, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente atuo no IFMA, nas turmas de ensino técnico e superior, e agora estou iniciando nos cursos de Educação à Distância, neste de licenciatura em Química. Acredito que a nossa disciplina vai ser muito proveitosa, vai trazer debates interessantes que estão bem em voga nos noticiários, na mídia em geral, e que provocam debates bons. A mensagem que eu trago para a nossa disciplina é esta: o aprendiz é um mestre em formação, para lembrar que tanto vocês quanto nós, professores, estamos nesse processo dialógico que é a educação e um aprendendo com o outro. A primeira pergunta da nossa disciplina é: por que educação e direitos humanos? Um dos motivos é este, do qual já falei um pouco, a atualidade do tema. Este é um tema que ele está sempre nos noticiários e sempre nos debates políticos, nos debates em sala de aula. Especialmente nos últimos anos, em que a gente está vivendo momentos de polarização política muito intensa e que a gente percebe o tema dos direitos humanos dentro dessa polarização e desses posicionamentos políticos muito forte, né? Então, o tema dos direitos humanos tem aparecido dentro dessa política recente brasileira. Uma das perguntas fundamentais para entender os direitos humanos é se somos todos iguais. Essa pergunta vai ser respondida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela vai declarar que nós somos todos iguais, independente de classe, de gênero, de orientação sexual, de raça, credo, etc. Então, vai ter essa perspectiva da igualdade. E aí, uma outra pergunta interessante também é esta: os direitos humanos valem para todos? E aí a resposta, novamente, pode estar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando ela se coloca como universal, ela já está falando que vale para todos. E aí um dos debates que vai ser feito é sobre essa perspectiva da universalidade. Se é universal, esse universal, ele parte de qual princípio? E aí a gente vai ver que a discussão dos direitos humanos, a sua concepção, o seu surgimento está vinculado ao continente europeu e aos conceitos que a Europa traz, né? Especialmente a partir do Iluminismo e da Revolução Francesa. Então, quem não está na Europa, quem está na Ásia, as sociedades dos países asiáticos, da América Latina, da África, elas vão sendo envolvidas nesse processo que parte da Europa. Então, a gente também vai discutir até mesmo essas contradições dessa universalidade que os direitos humanos propõem. Outro aspecto também interessante é que os direitos humanos fundamentam nossas leis, né? E aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal, ela está baseada nos valores trazidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente e várias outras leis vão se basear nesse princípio de que nós somos todos iguais e devemos ser tratados como iguais na lei. Vamos lá para o plano de ensino da nossa disciplina. A ementa. Educação e Direitos Humanos e Formação para a Cidadania. E aí nós vamos tratar dos aspectos históricos dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional, os documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos,
Esse tema do Estatuto da Criança e do Adolescente relacionado às perspectivas de violência e construção de uma cultura da paz, assim como preconceito, discriminação e prática educativa, políticas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos. O objetivo geral da nossa disciplina é possibilitar o conhecimento da educação em direitos humanos para uma perspectiva crítica das nossas diferenças e desigualdades socioculturais. Na primeira unidade, nós vamos ver, afinal, o que são os direitos humanos. A gente escuta muito falar sobre eles, tem algumas noções, vimos na escola, vimos na faculdade, mas a gente tem dificuldade em conceituar, em dizer o que é. E aí nós vamos trabalhar com os conceitos fundamentais para entender o que são os direitos humanos. Para isso, a gente vai resgatar a história dos direitos humanos. E aqui nós temos um marco referencial que vai ser utilizado durante a disciplina, que é a Revolução Francesa. Alguns historiadores e pensadores trabalham com os direitos humanos no período anterior à Revolução Francesa. Vai estar esse conteúdo disponível no material complementar, mas para a nossa disciplina a gente vai especificar a partir da Revolução Francesa e daquele ideário bastante conhecido, daquele lema: igualdade, fraternidade e liberdade. Para lembrar que esse lema da Revolução Francesa, ele vai ser, desde o princípio da elaboração dos direitos humanos na Declaração Universal, ele vai estar lá de forma bem clara. Vamos tratar também do tema da igualdade e diferença. Quando os direitos humanos trazem no seu valor a igualdade e essa perspectiva de que nós somos todos iguais, muitos vão se perguntar onde ficam as nossas diferenças. Onde ficam as nossas diferenças de classes sociais? Onde ficam as nossas diferenças de raça? Onde ficam as nossas diferenças de gênero, da questão da diferença entre homens e mulheres na sociedade? Então, essa é uma discussão que ela também começa a aparecer já desde a Revolução Francesa. Então, essa perspectiva universal da igualdade, ela também vai ser bastante criticada, perguntando onde está o lugar da diferença dentro dos direitos humanos. E aí temos como objetivos específicos conhecer o que são os direitos humanos, identificar o percurso histórico dessas conquistas que nos fez chegar a esses valores e a ter a Declaração dos Direitos Humanos, compreender as reivindicações dos valores da igualdade em contraposição ao reconhecimento das nossas diferenças. Na unidade 2, nós vamos nos deter nos documentos orientadores dos direitos humanos. E aí, como nós estamos estabelecendo como marco a Revolução Francesa, nós vamos começar pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ou seja, no período ali do início da Revolução Francesa. Nesse período, a gente já vai ter algumas críticas a essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser colocada pela considerada primeira feminista Olympe de Gouges, uma revolucionária também francesa, militante nesse período, e ela vai questionar e vai propor uma outra declaração, que seria a dos direitos da mulher e da cidadã. Então vejam como esse tema da igualdade e da universalidade dos direitos humanos começam a ser questionados desde o seu início. Em 1948, nós vamos ter a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto em que os países estavam saindo desse conflito e queriam formas de estabelecer contratos de paz e convivência pacífica entre as nações. Vamos ver outros documentos
e conferências que ajudaram a normatizar os direitos humanos em outros países. E aqui no Brasil a gente tem, como eu já falei, a Constituição, nossa Constituição, o ECA, a LDB, e aí vamos ver esses documentos mais a fundo. A gente tem como objetivos específicos desta unidade conhecer os documentos legais e diretrizes orientadoras dos direitos humanos e identificar a evolução histórica das conquistas dos direitos humanos. Na unidade 3, a gente chega nos debates mais polêmicos sobre os direitos humanos. E aí a gente vai ter uma parte específica para tratar de como os direitos humanos aparecem na mídia, como que os direitos humanos aparecem no senso comum e como que a gente pode olhar para essas percepções de uma forma mais crítica e reflexiva. Aí a gente volta depois ao tema da igualdade e diferença, que vai estar desde a primeira unidade, e aí a gente vai voltar para eles agora em relação aos movimentos sociais. Temos como objetivos específicos identificar criticamente as discussões recentes acerca dos direitos humanos, e aqui no Brasil nós temos muitas discussões, né, na mídia, na escola, sobre os direitos humanos, e reconhecer a organização dos movimentos sociais, como é que eles se reorganizam a partir desse ideário dos movimentos sociais, buscando a igualdade, mas também reconhecendo que nós somos diferentes. E aí vamos ver os vários movimentos sociais. Chegamos agora nos procedimentos de ensino. Como que vocês serão avaliados também, né? E quais os recursos que vocês terão para isso. É importante que vocês participem das atividades presenciais, estudem os materiais disponibilizados, tanto os slides como os materiais complementares, os textos que nós formos trabalhando. Façam, né, as atividades no ambiente virtual, não deixem de participar dos fóruns, de produzir as atividades. E a resolução das avaliações presenciais, que também é um momento importante da disciplina. Agora falando especificamente das nossas avaliações. A nossa disciplina são apenas 45 horas e nós temos 3 unidades, né, como as que eu apresentei agora. Na primeira, nós vou pedir para vocês elaborarem um texto argumentativo. Esse texto só de uma lauda, certo? Uma página, sobre a constituição dos termos igualdade, diferença e direitos humanos. Ou seja, basicamente, o conteúdo da primeira unidade, o conteúdo base da primeira unidade. Vocês conseguirem perceber como que esses conceitos surgem, quais são os valores que eles vão evocar e a relação desses termos com os direitos humanos. Né? Aqui eu já deixo vocês atentos que a produção ela precisa ser de vocês, certo? Então vocês vão ser avaliados quanto a plágio, cópias de sites de internet. Então fiquem atentos a isso, né? Produzam por vocês mesmos a partir dos conteúdos que nós estudamos. E se precisarem usar citações, façam as citações da forma correta, né? Citação direta ou indireta. Posso até ver uma orientação mais específica em relação a isso para essa atividade. Na unidade 2, no mapa, vocês vão produzir um mapa mental. Elaborar um mapa mental destacando as informações históricas principais dos marcos legais norteadores dos direitos humanos. Então, vocês vão pegar os vários documentos legais, vão selecionar de 2 a 3 desses documentos para poder comparar e elaborar um mapa mental. Na parte específica da avaliação, eu vou deixar indicado o programa que vocês podem utilizar e também as orientações para elaborar esse mapa mental de forma que ele fique bem intuitivo, bem informativo, com os documentos que vocês escolherem, as informações que vocês
forem destacar para este mapa mental. Na unidade 3, a gente vai ter um fórum, né? Que essa unidade é a unidade que vai trazer mais debates, discussões. A gente deixa para vocês elaborarem uma postagem no fórum, né? Lembrando sempre que há uma discussão, né? Então, vocês devem comentar a postagem de outro colega com o tema como o tema igualdade e diferença tem aparecido nos diferentes movimentos sociais. Aí a gente retoma a essa questão da igualdade e diferença, mas agora relacionado aos movimentos sociais. E aí a gente tem a oportunidade de ver mais discussões, mais reflexões e tentar desmistificar, mexer com as nossas visões, né, do senso comum, que elas com certeza vão aparecer. Vocês já vão ter visto, né, as unidades, então vão ter mais ferramentas teóricas para debater neste fórum. Os recursos que nós vamos utilizar são os textos, e no material complementar vão ter vídeos também para vocês estudarem, e o ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas, né? A gente vai ter textos, vídeos e as atividades do ambiente virtual, que vai dar essas ferramentas para vocês se darem bem na disciplina e conseguir trazer esse debate dos direitos humanos de uma forma mais fundamentada teoricamente, filosoficamente, e especialmente no ambiente da escola. Aqui são algumas das nossas referências para a nossa disciplina e encerro aqui a nossa aula de abertura. Desejo novamente que a gente tenha uma disciplina proveitosa, de bons debates, de boas discussões e especialmente bons estudos para todos nós.